Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito administrativo. As aulas abordam noções de licitações públicas, contratos administrativos, contratação direta, práticas anticorruptivas em licitações e contratos e muito mais. As aulas são com o professor Felipe Dalenogari. Olá, você que nos acompanha no Saber Direito. Eu sou o professor Felipe Dalenogari, sou professor de Direito Administrativo, mestre e doutor em Direito. Nessa semana nós trabalharemos a disciplina de Direito Administrativo e estaremos ministrando para vocês práticas de compliance em licitações e contratos. A nossa primeira aula vai abordar noções de licitações públicas. A nossa segunda aula, nós trabalharemos noções de contratos administrativos. Já na nossa terceira aula, nós trabalharemos as hipóteses de contratação direta, abordando as hipóteses de licitação dispensada, licitação dispensável e inexigibilidade de licitação. Por sua vez, na nossa quarta aula, nós trabalharemos as práticas de compliance aplicadas às licitações públicas, para, na nossa quinta aula, encerrarmos com as distintas hipóteses de responsabilização em matéria de atos corruptivos. Essa é a jornada que nós passaremos a apresentar a vocês. Lembre comigo o seguinte, quando nós falamos em licitações públicas, nós temos que trazer alguns conceitos constitucionais e alguns conceitos legais sobre a matéria, para que você se situe e tenha compreensão de tudo aquilo que nós veremos ao longo da nossa semana. Todavia, não apenas o texto legal é a base para a matéria em licitações e contratos. Nós trabalharemos muito também com jurisprudência dos tribunais superiores e a jurisprudência dos tribunais de contas. A lei e a jurisprudência juntam-se à literatura. Quando nós falamos em licitações públicas, nós temos que definir de quem a competência para legislar sobre normas gerais. Nós encontraremos no artigo 22 da Constituição Federal o dispositivo que vai atribuir competência da União para legislar sobre licitações e contratos. É importante que nós venhamos a definir o que está contemplado nessas normas gerais. Veja comigo a leitura do texto constitucional. O artigo 22, inciso 27, diz: compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as suas modalidades para as administrações públicas direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Entende-se como normas gerais aquelas normas previstas, por exemplo, na Lei 8.666, as hipóteses de dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação, as sanções administrativas, as modalidades, os tipos. Tudo isso está dentro da noção de normas gerais, não podendo os estados e os municípios legislarem sobre esta matéria. Isso não impede, porém, que eles legislem de modo suplementar, ou seja, que eles venham a complementar aquilo que está previsto na lei federal. Bom, dando continuidade às noções de licitações, nós temos previsto no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, a obrigatoriedade da licitação. O texto constitucional dirá que, salvo as hipóteses previstas na legislação, e essas hipóteses são as hipóteses de licitação dispensada, licitação dispensável e licitação inexigível, as obras, os serviços, inclusive de publicidade, as alienações, as compras, as concessões e permissões de serviços públicos serão precedidas de licitação pública. Então, a obrigatoriedade da administração pública direta e indireta licitar decorre do próprio texto constitucional. É necessário também que nós venhamos a fazer um breve resgate do conceito de licitação.
O conceito de licitação, ele pode ser extraído do artigo 3º da Lei 8.666 de 1993. E neste conceito legal do artigo 3º, nós temos uma palavra que é muito importante. Veja comigo, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Veja que a proposta mais vantajosa para a administração está correlacionada ao chamado princípio da vantajosidade. Muitas vezes, nem sempre o valor mais barato ou o valor mais baixo irá preponderar sobre a melhor técnica. Por isso nós temos alguns tipos de licitação, melhor técnica e preço, em que não apenas o valor ele é condizente. Então, quando nós falarmos em licitação pública, nós falaremos naquele procedimento destinado a escolher a proposta mais vantajosa para a administração pública. Além do conceito de licitação, é muito importante que nós venhamos a compreender as modalidades de licitação. Originariamente, a Lei 8.666, em 1993, previu 5 modalidades. Ela acabou trazendo o convite, a tomada de preços, a concorrência, o concurso e o leilão. Em 2002, a Lei 10.520 contemplou, além dessas 5, uma nova modalidade, que é o pregão. Atualmente, nós temos 6 modalidades de licitação. Não podemos confundir as modalidades de licitação com outras espécies aplicáveis à matéria, porque nós vamos ter, por exemplo, um sistema, que é o Sistema de Registro de Preços. Nós teremos um regime, que é o Regime Diferenciado de Contratações, o tão conhecido RDC. Agora, tanto o Sistema de Registro de Preços quanto o RDC não constituem modalidade de licitação, mas sim um sistema e um regime. Observe comigo o que a lei traz a respeito da modalidade convite. A modalidade convite é aquela modalidade mais simples, com menor grau de complexidade. A Lei 8.666, em seu artigo 22, especificamente os parágrafos 1º e seguintes, trará o conceito e as condições de participação dessas modalidades. Lembre-se sempre que essas modalidades, em grande parte, são definidas pelo administrador através do valor do objeto a ser licitado. Isso é um ponto fundamental. Essa escolha da modalidade de licitação se constitui, na prática, em um dos maiores erros que nós vimos no cotidiano da administração pública, através do que nós chamamos de fracionamento. Muitas vezes a administração pública ela acaba realizando um fracionamento do objeto. Veja comigo que a escolha da modalidade de licitação, muitas vezes, é uma das maiores irregularidades que nós verificamos na prática. Imagine você que determinado município deseja licitar a obra para a construção de um complexo esportivo, envolvendo um ginásio, uma quadra de futebol de areia, uma quadra de vôlei de areia. Este complexo ele deveria ser licitado em sua integralidade. A administração pública acaba, muitas vezes, fracionando essas obras para licitar por uma modalidade que contempla um valor menor, o convite, por exemplo. E ao invés de fazer uma tomada de preços ou uma concorrência, acaba fazendo 3 ou 4 convites. Então, esta escolha da modalidade, contemplando o valor real do objeto, é um dos pontos mais importantes. Observe o que diz o artigo 22 referente ao convite. Me permitam a leitura. O convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao objeto. Isso é muito importante, porque é a única modalidade que vai exigir que os participantes sejam do ramo pertinente ao objeto. Significa dizer que uma padaria não pode participar de uma licitação para entrega de material de expediente, papel A4, tesoura, cola ou qualquer outro tipo de material dessa espécie. Então, é necessário que seja do ramo pertinente ao seu objeto.
cadastrados ou não. Também é desnecessário o cadastramento, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em no mínimo 3. A administração pública tem que comprovar nos autos do processo licitatório que estendeu o convite a no mínimo 3. Esses 3, eles devem ser do local, da sede onde está sendo realizada a licitação. Isso, porém, não impede a participação no convite de qualquer interessado do ramo do objeto, obviamente, que desejem participar dessa licitação. Agora, a manifestação do interesse em participar da licitação, ela deve se dar com uma antecedência mínima de até 24 horas da apresentação das propostas. A Lei 8666, no seu artigo 23, trouxe uns valores originais da época de sua edição. Esses valores deveriam ser atualizados anualmente pelo presidente da República mediante decreto. Nunca foram atualizados até o ano de 2018. Em 2018, houve a edição pelo presidente da República de um decreto, o decreto 9412. Este decreto realizou a atualização dos valores das modalidades com base no artigo 120 da Lei 8666. Muito se questionou à época se haveria a possibilidade de atualização de valores legais mediante decreto. Sim, há possibilidade porque o próprio artigo 120 da Lei de Licitações delega, transfere a competência para a edição deste ato para o presidente mediante decreto. E estes valores foram, então, atualizados. Você tem que prestar atenção, porque muitas vezes o aluno, o estudante, o profissional, ele procura a legislação oficial no site do Planalto, encontra os valores que estão previstos na lei, mas aqueles não são os valores atuais. É necessário que você faça a aplicação conjunta entre os valores do artigo 23 da Lei 8666 com os valores atualizados do Decreto 9412. O convite, ele vai contemplar 2 valores, um valor para obras e serviços de engenharia e um valor para o que nós chamamos de compras e serviços comuns. Veja comigo, para obras e serviços de engenharia, o teto máximo do convite é R$ 330 mil. A administração, portanto, poderá se utilizar do convite para realizar uma licitação que envolva um objeto de 1 centavo até R$ 330 mil. Se for ultrapassado 1 centavo acima de R$ 330 mil para obras e serviços de engenharia, necessariamente deverá utilizar a próxima modalidade, que é a tomada de preços. Por sua vez, quando nós tratarmos de compras e serviços comuns, o valor estabelecido pelo Decreto 9412 é de R$ 176 mil. Lembre sempre que este valor é teto. Portanto, atingido 1 centavo, além de R$ 176 mil, obrigada está a administração a subir um degrau, a passar para a tomada de preços. A próxima modalidade é a tomada de preços. Ela tem uma complexidade intermediária, ela está entre o convite e a concorrência, que é a mais complexa. Veja a leitura do conceito da tomada de preços. A modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados. Observe, o convite, com menor complexidade, exigia fornecedores cadastrados ou não. Já a tomada de preços exige o devido cadastramento ou que as empresas participantes preencham os requisitos de habilitação para cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas. Então, observe, ou ela deve estar devidamente cadastrada ou deve preencher os requisitos de cadastramento até o 3º dia anterior à data de recebimento das propostas.
A tomada de preços, como eu disse para vocês, ultrapassado 1 centavo do valor estipulado como teto para o convite, ela também terá um teto. A tomada de preços para obras e serviços de engenharia, ela se estenderá de valores acima de R$ 330 mil até o teto de R$ 3.300.000. Lembre, não há nenhum impedimento de que a administração pública ela venha a se utilizar da tomada de preços quando couber o convite. Então, digamos que o objeto a ser licitado seja um notebook no valor aí de R$ 3.000. A administração pública poderá utilizar o convite para a aquisição deste notebook, se não for a administração federal, porque a administração federal está obrigada a utilizar do pregão, mas os estados e municípios não possuem esta obrigação como regra, então poderá licitar com o convite. Nada impede que ela licite através da tomada de preços ou da concorrência. Sempre a modalidade que couber o maior valor também poderá o menor. Então, o teto da tomada de preços é R$ 3.300.000 para obras e serviços de engenharia. Ultrapassado 1 centavo deste valor, obrigatoriamente deverá ser utilizada a modalidade concorrência. Para bens e serviços comuns, este valor é reduzido. Observe comigo que ele ficará em R$ 1.430.000. Então, de R$ 176.000 até R$ 1.430.000 para bens e serviços comuns, a administração poderá tranquilamente utilizar a tomada de preços. Volto a reforçar com você que nos assiste. Não existe piso na modalidade, existe teto. Então, obrigatoriamente, a partir de R$ 176.000 para bens e serviços comuns e R$ 330.000 para obras e serviços de engenharia, não mais cabe o convite, deve a administração passar para a tomada de preços ou a concorrência. Por sua vez, quando nós falarmos de concorrência, nós estaremos falando na licitação obrigatória para valores acima de R$ 3.300.000 para obras e serviços de engenharia e valores acima de R$ 1.430.000 para bens e serviços comuns. A concorrência, ela possui a maior complexidade. Ela é a licitação mais complexa de se fazer. Veja comigo o conceito legal da concorrência. Modalidade de licitação entre quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto. Então, recapitulando, convite, devidamente cadastrados e pertencentes ao ramo do objeto licitado. Tomada de preços, fornecedores cadastrados ou não, desde que preencham os requisitos de cadastramento até o 3º dia anterior à abertura das propostas. E a concorrência entre quaisquer interessados que demonstrem preencher os requisitos exigidos no edital. Concurso. Quando nós falamos no concurso, temos que deixar claro que não se trata do concurso público, aquele concurso realizado para provimento de cargos e empregos públicos. Não, o concurso aqui é o concurso destinado para a escolha de trabalho técnico. Eu vou fazer a leitura para você. Observe o seguinte: modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com no mínimo 45 dias de antecedência. O concurso não possui limitação de valor. O concurso poderá ser realizado de um valor de R$ 1 a R$ 1 bilhão, R$ 1 trilhão.
tanto faz. As únicas modalidades que vão contemplar um teto de valor são o convite e a tomada de preços, porque nem a concorrência possui teto. A concorrência ela é obrigatória acima daqueles valores que eu resgatei com vocês, até o valor infinito, podemos assim dizer, tá? Então, memorize isso. Falou em concurso, não é o concurso público, é modalidade de licitação destinada à escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. A última modalidade de licitação contemplada na Lei 8.666 é o leilão. E o leilão é a modalidade destinada para alienação de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Imagine você uma apreensão da Receita Federal de algum produto objeto de descaminho, contrabando, algum delito ou alguma prática dessa espécie. Este produto poderá vir a ser vendido, porque eles foram legalmente apreendidos. A administração se utilizará da modalidade leilão. Lembre sempre que quando nós falamos em leilão, nós falamos em maior lance. Não é menor lance. Tem aquela música, né? Eu vou fazer um leilão para ver quem dá mais pelo meu coração. Então, lembre sempre disso. Falou em leilão, quem dá mais? Maior lance. Não tem como você esquecer. O professor não é um bom cantor, mas você não esquecerá dessa música, né? Do leilão. Não há limite de valores. O leilão poderá ser utilizado para valores que vão de R$1 até o infinito. Por quê? Não existe teto se é maior lance. Quanto mais a administração pública arrecadar, melhor será, né, a receita que entrará aos cofres públicos. Pregão, como eu disse para vocês, é a nova modalidade de licitação. O pregão está previsto na Lei 10.520. Para o pregão, nós não temos também limite de valor. Guarde comigo que o pregão, ele é a modalidade de licitação destinada para aquisição de bens e serviços comuns. E o pregão só será realizado do tipo menor preço. É como se fosse um leilão ao contrário. No leilão nós teremos maior lance, quanto mais dinheiro nós tivermos aos cofres públicos, melhor. Já no pregão, que se destina para a aquisição de bens ou contratação de serviços, quanto menos dinheiro a administração pública pagar por aquele objeto, menor. Por isso que nós teremos sempre o pregão do tipo menor preço. O pregão, como eu disse para vocês, ele se destina à aquisição de bens e contratação de serviços comuns. O que são serviços comuns? A Lei 10.520 define como sendo aqueles serviços cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital. Ou seja, a licitante tem que ler o edital, o termo de referência do pregão e conseguir identificar inequivocamente o que está sendo licitado pela administração. Eu falei muito de tipos de licitação com vocês, mas eu não tinha mencionado quais deles seriam empregados. Observe o seguinte, um dos princípios aplicáveis às licitações públicas é o princípio do julgamento objetivo. Não há espaço para subjetividade. A administração pública deve sempre pautar o julgamento em critérios objetivos. Para isso, terá tipos de licitação previamente definidos em lei. E esses tipos são menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Lembre sempre que os tipos melhor técnica e preço, eles serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial, a elaboração de projetos, de cálculos, fiscalização, supervisão, gerenciamento e outras atividades que demandem um conhecimento técnico específico.
Por isso, obviamente, melhor técnica e preço. Se não demandasse conhecimento técnico, não teria por que a escolha deste tipo. Você não pode confundir tipos de licitação com formas de licitação. Por quê? Formas de licitação será como o procedimento licitatório, a sessão pública da licitação será desenvolvida. Nós teremos duas formas, presencial e eletrônica. As modalidades originais previstas na Lei 8.666 contemplavam apenas a forma presencial, ou seja, a sessão pública deveria se realizar de modo presencial pelos licitantes no órgão gerenciador, aquele que realiza a licitação. Já a Lei 10.520, no pregão, trouxe a possibilidade da realização da sessão pública por intermédio dos meios de tecnologia da informação, o que na doutrina se chama forma eletrônica. Então você verá muitas vezes pregão de forma eletrônica, pregão de forma presencial. O que você não conseguirá ver é um convite, uma tomada de preços ou uma concorrência se realizando da forma eletrônica, porque a lei não contempla e não tivemos alteração legislativa posterior que pudesse trazer essa hipótese. Ela, na prática, traz uma celeridade muito grande, além do aumento da competitividade, porque conseguimos ter fornecedores, licitantes interessados de todas as regiões do país, diferente de quando se realiza de modo presencial, que limita geograficamente a participação de interessados. Outro ponto fundamental em noções de licitações públicas são os aspectos essenciais ou as chamadas cláusulas obrigatórias do edital de licitação. Como digo sempre, o edital de licitação é a lei da licitação, ele vincula a administração pública. Por isso temos em matéria de licitação o princípio da vinculação ao ato ou instrumento convocatório. Quando nós trabalhamos com a licitação na modalidade convite, nós chamamos de carta convite ou apenas de convite, mas na prática se denomina como carta convite. Quando trabalhamos nas demais modalidades, nós sempre chamamos este ato convocatório de edital. Este edital vai possuir cláusulas e são muito importantes. Por isso, me permitam que eu traga para vocês, de modo que não venhamos a esquecer de nenhuma. Olha só, o artigo 40 da Lei 8.666 vai dizer que o edital conterá no seu preâmbulo um número de ordem. Então, o processo licitatório ele deve contemplar um número de ordem. Ele é um processo extremamente formal, todas as suas páginas devem ser numeradas, rubricadas, não podem ser rasuradas, né? Então é muito importante isso, inclusive a responsabilização do agente público caso não siga este procedimento. Veja comigo, o edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo de licitação, a menção de que será regida pela Lei 8.666, o local, o dia e a data para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e deve indicar obrigatoriamente o objeto da licitação com uma descrição sucinta e clara. O objeto, aquilo que está sendo licitado, também deve contemplar o prazo e as condições para assinatura do contrato. Deve contemplar as sanções administrativas decorrentes do poder disciplinar da administração pública, que poderão ser aplicadas no caso de descumprimento das cláusulas deste edital ou do contrato, o local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico da licitação, deve contemplar também se há projeto executivo disponível na data de publicação e o local onde ele pode ser examinado, deve atentar para as condições
que a empresa deve atender para participar da licitação, seguindo estritamente as condições previstas do artigo 27 a 31 da Lei de Licitações, critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos, não há espaço para subjetividade em matéria de licitações públicas, deve contemplar os locais, os horários e os meios de acesso de comunicação à distância, em que serão fornecidos os elementos e informações, a tirada de dúvidas das licitantes, então deve contemplar o telefone, o e-mail de contato para que possam obter esclarecimentos a respeito da licitação, deve trazer condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, critérios de aceitabilidade de preço unitário ou global, conforme o caso. É muito importante que você saiba que o menor preço, ele pode ser classificado como menor preço por item e menor preço global. Observe, digamos que eu quero adquirir arroz para administração pública. Arroz, vou comprar arroz ali. Bom, só arroz, menor preço por item. Digamos que determinado município tenha sofrido uma tragédia e haja necessidade de distribuir cestas básicas à população. Imagine, uma cesta básica deve contemplar arroz, feijão, macarrão, erva mate, como eu gosto de dizer, né? Tudo isso contempla a cesta básica. Se eu for comprar separadamente cada um desses itens, a minha cesta básica não ficará pronta nunca. Então, neste caso, obviamente que é mais conveniente e oportuno para a administração que ela licite pelo menor preço global. E aí pouco vai importar o valor unitário de cada um desses itens, mas o valor do pacote, o valor da cesta básica como um todo. Deve contemplar também critérios de reajuste, trazendo a retratação e a variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais para este reequilíbrio. Deve trazer também os limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado da licitação. Deve trazer condições de pagamento, né, como a administração pública vai realizar o pagamento pelos serviços prestados, pelas obras realizadas, pelos bens fornecidos. Deve trazer instruções e normas para os recursos administrativos previstos na Lei de Licitações e Contratos, né, como a licitante ela vai exercer o seu direito ao recurso administrativo. Deve contemplar condições de recebimento do objeto da licitação, ou seja, como a administração pública vai receber aquele objeto. Ela vai se utilizar do recebimento provisório? Trata-se de um bem perecível e o recebimento será exclusivamente o definitivo? Então, tudo isso deve estar previsto no edital, assim como outras indicações específicas que a administração pública julgue conveniente e oportuno para fixar os parâmetros objetivos da licitação pública. Esse edital de licitação deve ficar, o original, arquivado no órgão que realiza a licitação. Ele fica disponível para qualquer interessado. É um processo extremamente público, aberto a qualquer um que queira ter vistas ou retirar cópias. Esse edital, ele vai possuir os seus anexos e a própria Lei de Licitações vai trazer os anexos que contemplarão o edital. Veja, constitui anexo no edital o projeto básico e ou o projeto executivo. Por que eu digo e ou o projeto executivo? Porque o projeto executivo, ele poderá ficar como encargo do contratado e ser elaborado durante, de modo concomitante, a execução da obra. Já o projeto básico, não. O projeto básico, ele é prévio à realização da obra e ele é indispensável para ela. Também integra como anexo o edital o orçamento estimado em planilhas e quantitativos de preços unitários, a minuta do contrato a ser
assinado. Obviamente que o licitante que for participar, ele deve ter acesso à minuta do contrato para saber o que ele está contratando e as especificações complementares que forem necessárias para tanto. Essa licitação, ela vai se desenvolver conforme as chamadas fases de licitação. Nós vamos ter fases que vão contemplar interna e externa. E nós teremos subfases. A fase interna, ela começa com a elaboração do projeto básico, aprovação do projeto básico, elaboração e análise do edital, necessariamente análise jurídica, aprovação do edital, até a publicação. A partir da publicação do edital, que é a primeira etapa da chamada fase externa, nós teremos as demais fases. Nas licitações tradicionais da Lei 8.666, nós teremos como primeira fase da licitação a chamada habilitação das empresas licitantes. Isso se diferencia no pregão. O pregão é conhecido pela chamada inversão de fases. Enquanto nas tradicionais nós iniciamos com a fase de habilitação, para depois passarmos para a classificação das propostas, no pregão é o contrário. Primeiro há a classificação das propostas, para só depois passar à fase de habilitação. Então veja, esta fase de habilitação, que está prevista no artigo 27 da Lei 8.666, ela vai contemplar o que nós chamamos de habilitação jurídica, que se refere à habilitação com a personalidade jurídica e os documentos necessários à comprovação, à constituição, à existência da licitante, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira, a regularidade fiscal e trabalhista e o cumprimento de que não emprega menores de 14 anos, exceto na condição de aprendiz, nos termos exigidos constitucionalmente. A fase de qualificação técnica é uma das mais importantes, onde nós verificamos o maior número de problemas na prática, envolvendo restrições à participação de empresas. Veja que a administração pública poderá estabelecer critérios técnicos para a qualificação, como, por exemplo, que as licitantes já tenham participado anteriormente de licitações com objetos semelhantes em quantidade, qualidade e valores àquilo que está sendo licitado. Imagine você que a administração pública queira construir um prédio de 20 andares. É necessário que ela exija que a licitante já tenha construído um prédio anterior semelhante? Sim, é necessário, justamente para afastar aqueles amadores, aquelas empresas que não têm experiência no ramo. A pergunta que se faz é: se eu exigir que ela já tenha construído uma estrada, com pavimento asfáltico, existe alguma pertinência com o objeto? Lembre, era um prédio de 20 andares, não existe pertinência alguma. Então essa exigência fere o princípio da razoabilidade. Em matéria de licitações, assim como no direito administrativo, você sempre associe a razoabilidade à necessidade da medida. É necessária a medida? É necessária, então ela é razoável. A partir disso eu vou para o campo da adequação, para analisar sob o prisma do princípio da proporcionalidade. Veja, exigir que ela tenha construído um prédio anterior é razoável, porque o objeto licitado é um edifício. Agora, era um edifício de 20 andares. É proporcional que eu coloque no meu edital que ela tenha exigido um prédio anterior de 50 andares? Não. A minha exigência ela é inadequada. Portanto, ela fere o princípio da proporcionalidade. Ela é desproporcional. Guarde isso. Isso é importante para a sua vida prática como advogado, posteriormente, como agente público, elaborando ou analisando juridicamente um edital. Nós teremos, na Lei 8.666, as duas últimas fases, como a homologação e a adjudicação.
Essas duas fases, elas também serão invertidas no pregão pela Lei 10.520. No pregão, primeiro nós teremos a adjudicação, para depois passarmos à homologação. Na Lei 8.666 é o contrário. Primeiro nós teremos a homologação e a adjudicação. A fase de homologação é aquela em que a autoridade superior vai analisar a regularidade do certame e verificar se está tudo em conformidade com a lei e com os critérios estabelecidos no edital. Estando em conformidade, ela homologará o procedimento desempenhado pela comissão de licitação, que será uma comissão permanente ou especial. Feita a homologação, ocorrerá a adjudicação do objeto ao licitante vencedor. Esta adjudicação, ela dá ao licitante vencedor o direito de preferência na contratação. Ela não confere a ele o direito líquido e certo subjetivo à contratação. É muito importante você diferenciar isso. Por quê? Veja, a adjudicação dá o direito de preferência na contratação. A administração pública não pode contratar o mesmo objeto com outro fornecedor que não seja aquele que venceu a licitação. Agora, isso não dá direito líquido e certo a ela à contratação, mas uma expectativa, porque a licitação poderá ser anulada ou revogada. Observe, se houver um fato superveniente, baseado em razões de interesse público, pertinentes e suficientes, a administração pública, com base no artigo 49 da Lei de Licitações, poderá revogar essa licitação. Imagine você que o município Alfa tivesse realizado um procedimento licitatório para aquisição de 50 classes escolares, mesas escolares, para a Escola Municipal X. Após homologada a licitação, a administração municipal recebe as mesmas classes como doação do governo federal. A contratação, ela continua sendo conveniente e oportuna? Obviamente que não. Portanto, poderá haver sim, neste caso, a revogação, porque houve um fato superveniente, após a realização do certame, suficiente e pertinente para que a administração venha, por razões de interesse público, devidamente justificadas e comprovadas, a revogar. Também é possível a anulação da licitação. Veja, constatada uma ilegalidade, ainda que seja após a fase de homologação, a administração pública, baseada no seu dever, eu chamo sempre de poder, dever de autotutela, deverá anular essa licitação, independente se já tenha ouvido, existido a homologação. Guarde isso. Pessoal, ponto importante para nós fecharmos aquelas noções gerais de licitações é nós falarmos nos aspectos importantes que vão diferenciar o pregão das outras modalidades. Veja, quando nós falamos em pregão, nós falamos na possibilidade de utilização dos meios, dos recursos, melhor dizendo, de tecnologia da informação. Nas presenciais não temos isso. No pregão, nós temos a possibilidade da inversão de fases. Nas licitações tradicionais, não. O processo é nulo se houver a inversão de fase. Lá, no processo licitatório normal, primeiro eu vou ter a fase de habilitação. Feita a habilitação das empresas ou a inabilitação, eu deverei abrir prazo de recurso baseado em 5 dias úteis, exceto se as empresas manifestarem expressamente o seu desejo em não recorrer. Devo respeitar esse prazo recursal, porque ele possui efeito suspensivo, não posso dar andamento às demais fases. Passado o prazo recursal da habilitação, aí sim eu vou passar para a classificação e análise das propostas. Devo abrir um novo prazo recursal de 5 dias úteis
para aquelas empresas que forem desclassificadas, se desejarem recorrer. Tenho que respeitar esse prazo também, porque ele possui efeito suspensivo. Passado este prazo, eu vou realizar a homologação do certame e depois a adjudicação do objeto. Então veja, habilitação, recurso, classificação das propostas, recurso, vou ter homologação e adjudicação. No pregão, o que muda? No pregão, primeiro eu tenho a classificação das propostas, a partir disso eu passo para a fase de lances. Feita a fase de lances, eu vou verificar a aceitabilidade das propostas. Essa aceitabilidade é verificar se ela preenche os requisitos constantes no termo de referência e no edital. Feita a aceitabilidade das propostas, eu passarei a habilitação, e esta habilitação tão somente da empresa vencedora, né? Se a empresa vencedora que tiver o menor preço, ela não for, né, aquela empresa habilitada, eu passarei para a habilitação das demais. Caso contrário, né, será apenas a dela. Feita a habilitação, agora sim eu abrirei o prazo recursal para as empresas. Transcorrido o prazo recursal, eu terei a adjudicação, que em matéria de pregão é feita pelo pregoeiro. Nas licitações tradicionais é feita pela comissão permanente ou especial de licitação, e por fim no pregão a homologação. É muito mais lógico que a homologação ela se dê após a fase de adjudicação. Essa homologação é feita pela autoridade superior ao pregoeiro, geralmente pela figura do ordenador de despesas. Pessoal, é importante que a gente venha dizer para vocês que o pregão hoje ela é a modalidade, na prática, muito mais utilizada. E o pregão auxiliou a expandir o que nós chamamos de interiorização em matéria de licitações. Através do pregão hoje, inúmeras empresas dos mais distintos locais do país conseguem participar de licitações, ou seja, descentralizou dos grandes centros que detinham o capital e a tecnologia, os meios necessários do conhecimento para operar a matéria de licitação, né, para o interior. Então é uma área excelente, uma área muito boa para vir a se trabalhar. Quando nós falamos de licitações públicas, nós temos que reforçar com vocês também que nós teremos a possibilidade de inversão de fases nas modalidades tradicionais em outras matérias. Observe comigo, como regra geral, nós não temos a possibilidade de invertermos fases na concorrência. Lembra que eu disse para vocês que o processo é nulo? Agora, se for uma concorrência para a realização de uma concessão de serviço público ou de uma parceria público-privada, as leis especiais dessa matéria, elas poderão prever sim, né? Elas preveem, melhor dizendo, e o edital poderá prever sim a chamada inversão de fases. Para recapitular, tudo isso que nós vimos nessa primeira aula é muito importante que a gente coloque em prática através do nosso quiz. Vamos chamar o nosso quiz para vermos como estamos treinados, se aquilo que a gente viu na aula pode ser objeto de cobrança, né? Existem algumas questões elaboradas para vocês, para que exercite então aquilo que foi aprendido durante a aula. Coloca na tela para a gente o nosso quiz. Veja comigo, não é modalidade de licitação prevista na Lei 8666 de 93. Nós vimos que na Lei 866 de 93, nós temos a concorrência, a tomada de preços, o convite e não temos o chamamento público, né? O chamamento público, ele está previsto na lei que
celebra as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Ele é um irmão gêmeo da licitação, mas ele é um chamamento público e não é modalidade. Portanto, então, a alternativa correta aqui é a letra D, chamamento público, não é modalidade de licitação prevista na Lei 8666 de 93. Vamos agora responder o nosso segundo quiz. São tipos de licitação previstos na Lei 8666 de 93, exceto menor preço, melhor técnica e preço ou menor lance. Qual destes tipos de licitação não está previstos na Lei 8666? Menor preço nós vimos que está, melhor técnica nós vimos que está, melhor técnica e preço nós vimos que está e menor lance não está. Nós teremos aí maior lance. Portanto, a alternativa D é a alternativa aí que deve ser assinalada. Pessoal, preste muita atenção nessa questão do menor lance. Nós não temos menor lance, nós teremos menor preço e nós teremos maior lance. Não existe. E isso é pegadinha que cai em muitos concursos públicos, no exame de ordem, em outras provas que vocês poderão vir a realizar por aí, se assim o desejarem. Vamos para o nosso próximo quiz? Qual modalidade abaixo só pode ser realizada no tipo menor preço e destina-se a bens e serviços comuns? Ah, essa pergunta está fácil, porque nós vimos ela certinho durante a aula. Olha só, pregão, convite, concorrência ou concurso? Nós vimos que a Lei 10.520 trouxe o pregão para utilização exclusiva para bens e serviços comuns e do tipo menor preço. Então, confere com a gente, né, aquela alternativa que deve ser assinalada. Letra A. E chegamos ao final desta nossa primeira aula. Vamos fazer um resumo geral daquilo que nós vimos em noções de licitações públicas. Nós vimos inicialmente aspectos constitucionais e legais. Vimos a competência constitucional da União para legislar normas gerais. Vimos a obrigatoriedade da administração pública em realizar licitação. Vimos o conceito de licitação, trazendo aí o princípio da vantajosidade. Acabamos passando pelas modalidades de licitação, pelos tipos de licitação, pelas formas. Vimos as hipóteses de anulação, de revogação, passamos pelas fases de licitação. Fizemos também um comparativo entre as licitações tradicionais, também fizemos um comparativo da nova modalidade, que não é tão nova assim, porque já faz um certo tempo que está em prática, mas que é o pregão, trazendo para vocês aquilo que é mais importante para quando nós formos falar de práticas de compliance, ou seja, boas práticas, a vinculação às normas legais estatutárias em matéria de licitação, nós sabermos aquilo que é correto, aquilo que deve estar como medida obrigatória em um edital, aquilo que deve ser seguido estritamente nos termos da lei. Eu gosto muito de dizer que processo licitatório, ele é extremamente vinculado. Não há espaço para que o administrador fuja dos comandos legais. O princípio da legalidade, ele impera muito na licitação, não havendo margens aí para atuações fora da lei. Eu deixo para vocês um grande abraço e o desejo que continuem conosco nessa jornada aí sobre a nossa disciplina de Direito Administrativo, estudando as práticas de contratos que nós veremos na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela.
Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.